apesar de liderar o campeonato ainda, ser o líder do campeonato desde o início, né? O Lando Norris talvez seja o líder mais contestado dos últimos anos na Fórmula 1. Eu me lembro que talvez só Valtteri Bottas, quando fazia aquele golfinho que subia para fazer uma graça e depois descia de novo, talvez era o mais contestado. Mas o que você acha dessa liderança do Lando Norris? Se ele tem punch para continuar e bater no peito e falar eu vou ser o campeão? Fala o que você acha desse atual momento do piloto inglês. Proporcionalmente, acho que o Bottas era menos contestado que o Norris. Talvez botavam menos fé nele, né? É porque o Bottas corria contra um piloto claramente muito superior a ele, né? Sim. E não é esse cenário. Há fundadas dúvidas sobre quem é melhor ali. Né? Eu costumo dizer, eu tenho dito desde a pré-temporada que esse ano é um ano do vai ou racha tanto pro Piastri como pro Norris. Porque o Norris já não é mais um novato, né? Estreou na McLaren em 2019, ficou ali embaixo do guarda-chuva do Sainz. Quando o Sainz sai, a gente pensa, Ricardo vai vir e vai domar, a equipe vai ser dele, que o outro é jovem, etc. Não é o que acontece. Né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, o Norris se estabelece em cima do Ricardo, o Ricardo sai como saiu, e aí vem o Piastri. E o Piastri teve um 2023 errático, um 2024 melhor, e pra mim este é o ano, então assim, eu já tô falando do Piastri porque pra mim as coisas são muito interligadas. Mata-mata. Então assim, o vai ou racha do Norris chega mais tarde do que o do Piastri, é verdade, mas os dois estão num momento meio parecido de carreira. Eu vejo o Norris mais estável, não emocionalmente, mas de desempenho. Então eu vejo o Norris mais vezes ali naquele 8,75 de nota, 9, que seja. E eu vejo o Piastri às vezes mandando nota 6, sabe? Mas depois o 9,5 também. Exato. Então os vales do Piastri vão mais fundo, já que vocês têm aí um patrocinador de investimento, e os picos vão mais alto. Sim. Sendo que o Norris vai ali mais numa... Você pode esperar que o Norris vai levar o carro ao Q3, sem dúvida alguma. Às vezes o Piastri não leva. E você fala, como assim? Né? Eu não vou lembrar de cabeça, mas se a gente buscar aí nas últimas 10 corridas, isso aconteceu. Sim, sim. Né? Não sei se nesse ano, mas aconteceu. Eu ia pontuar isso, porque os grandes problemas, digamos assim, do Piastri são ritmo de classificação na comparação com o Norris, que é muito rápido. Exato. A gente pode ter todas as críticas do mundo ao Norris, mas que ele é um piloto rápido, é indiscutível. E gerenciamento de pneu, que aparentemente ele melhorou até por conta da pequena mudança aí de estilo do carro da McLaren do ano passado para esse. A gente tem, claro, só 4 corridas, mas ele me parece melhor nesses aspectos. Você não acha que isso pode eventualmente ser decisivo no duelo dos dois? Eu acho que ele tá claramente evoluindo e que mesmo, eu não acho que ele assista meu canal, mas acho que ele já entendeu que esse é o momento, né, de vai ou racha da carreira dele, porque eu acho que vai ter um perdedor aí, claro, até porque a equipe dá a eles um carro para disputar o campeonato, então claramente vai ser um dos dois. E quem sair dali não vai sair tipo, pô, não, mas acho que vai sair meio desmoralizado, sabe? E nesse sentido, eu acho que o Piastri ele tem mais jeito desses grandes da história do que o Norris. Eu já começo a querer colocar o Norris numa gaveta de um cara que pode ganhar um campeonato, pode ganhar até 2, mas será um bicampeão, vamos dizer que ele fosse, né? Consegue ganhar 2 campeonatos, ganha esse ano e ganha o ano que vem. Que a Mercedes traz um puta motor e a McLaren segue fazendo bons carros no ano que vem. Ele ganha de novo. Mas você não vai colocar este bicampeão na mesma gaveta do Alonso, do Emerson, sabe assim? Do Jim Clark. Nossa, nem a pau. Nem a pau. Né? Mesmo. Você entende? Então, é a história do Button. Um grande vencedor de grandes prêmios, um cara muito rápido, muito bom, muito gentil com o carro, etc e tal. Caiu a Brown no colo dele. E dentro da garagem ele tinha outro cara com um perfil muito parecido, possivelmente melhor do que ele, que é o Rubinho. Eu acho que o Barrichello, overall, é melhor do que o Button. Sim. É que calhou de ser o Button no Prime e o Barrichello talvez não mais no Prime. Teve aquele lance das calotas, sabe? Mas eu acho que de 10 campeonatos o Barrichello ganharia 7 contra o Button. Só que caiu num daqueles 3 em 2009. Então eu acho que eu coloco o Norris na gaveta de um cara que eu colocaria hoje, porque não ganhou nenhum campeonato ainda, Patrese, Berger, Mark Webber,
Massa, Barrichello. Mark Webber, manager do Piastri, né? Vencedor de grandes prêmios, um cara que você não pode questionar. Caras que são normalmente muito mais respeitados, inclusive fora do Brasil do que dentro, né? Grand Prix winners. Eu acho que o Piastri tem mais a cara de um... Não sei se vai ser um Verstappen na vida, acho difícil. Tem gente que fala estilo Raikkonen pela frieza, mas eu acho que não é bem isso que você tá querendo dizer. Não acho que é assim, falando em talento bruto mesmo, eu acho que não é toda a década que aparece um Verstappen, um Hamilton e um Alonso, né? Desde o Hamilton em 2007, demorou aí até 2015 para aparecer o Verstappen, né? E nesse tempo, essa mosca branca não tinha aparecido, né? Eu acho que é por aí. Então, eu acho que o Piastri e o Norris vão para um tudo racha não, né? Ou vai ou racha nesse ano, né? Juntei dois, tudo ou nada, ou vai ou racha. Vai ou nada. Ou vai ou nada. E eu acho que o Norris, exatamente por ter a cabeça frágil, mas ser um piloto nesse momento mais constante, isso reflete a pontuação. Porque volta Como foi nos últimos 2 anos. Como foi nos últimos 2 anos. E aí volta o que a gente falou no começo do papo, até não foi nessa pergunta, que não tivesse feito a besteira que fez em Melbourne, o Piastri era líder do campeonato. Mas, aproveitando a tosse do Eric... Obrigado, Carlos. Você aposta em quem, campeão? Hoje, eu acho que eu aposto no Piastri. Eu acho que a coisa adquiriu o que os ingleses chamam de momentum, tá? Tá ganhando inércia. E justamente no dia seguinte em que o Norris falou expressamente que estava perdido, que não sabe, que tem algo errado com o carro, etc. Porque se o carro tá errado para um, tá errado para outro também. Exato. E por que ele fala, né, cara? Era só não falar. Também. Aí bota a equipe em xeque também. Esses caras, eu tenho a impressão... De fato, alguns deles não viram, né? Sequer eram nascidos. Não viram o Schumacher em ação. Não digo nem dentro do carro, digo em relação à imprensa. Não viram o Alonso no auge. Eles jamais falariam que estão perdidos dentro do carro. Exato. Pelo amor de Deus. Mas aí eu acho que tem uma questão aí que vai ser assim, vai. Eu acho que tem 2 corridas aí. Uma, Piastri tentando sempre fazer com que a nota média dele seja 9, 9,2, 9,3, como você disse, né? Sair desse altos e baixos. Essa talvez seja o grande objetivo dele. E do Norris, de tentar ter um psicológico mais forte, né? De ter a consciência de que ele não pode falar esse tipo de coisa depois da corrida, porque isso vai acabar voltando contra ele próprio. Né? Então, assim, quem souber melhorar isso durante a temporada pode sair campeão no final, e até no caso do Norris, com mais respeito. Eu acho que o desafio do Norris nesse ano é ter a solidez, ou próximo da solidez do Verstappen. E o desafio do Piastri é ter a constância na pista do Norris. Porque se o Norris tiver a solidez do Verstappen, ele vai ser campeão. Se o Piastri tiver a constância na pista do Norris, ele vai ser campeão. Sim. E se os dois chegarem no mesmo objetivo, bom pra nós ter um melhor campeonato possível. Agora, você falou do Norris tentar aí emular o que faz o Verstappen com relação à solidez e até a estabilidade mental, vamos colocar assim. Ontem, durante o pós-corrida aqui, imagino que isso tenha sido assunto também nos seus programas de transmissões, Rodrigo. A galera, o Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, destacou muito como, aparentemente, não é só o Verstappen que coloca o carro contra o Norris de maneira um pouco mais agressiva, que teve batalha por posição contra o Hamilton, contra o Leclerc e contra o próprio George Russell. E o que a gente ficou ali conjecturando é o seguinte: será que as batalhas do Norris e do Verstappen em 24 não deram a percepção para o grid como um todo que o Norris é um cara que, se você esparramar, ele vai, digamos, escapar da batida em vez de ir pro fight, como iria um Verstappen em 2021? Não sei se eu me fiz entender bem, mas... Não, então, vamos voltar lá no Martin Brundle. Virou bobinho? Basicamente virou isso. o paga-lanche, né? Isso. Eu acho assim, vamos lembrar do Martin Brundle falando do Senna, correr lado a lado, o racecraft do Senna, que ele te colocava numa posição em que, né, você tinha que optar entre bater ou não. Ficava a seu critério, porque ele já tinha decidido o que ele ia fazer. O que o Verstappen faz. Eu acho que é o que o Verstappen faz. E aí, eu acho que eu sou advogado, né? Essa jurisprudência, ela corre o grid. E aí todo mundo fala, não, então eu vou esparramar. Lawson, Stroll, Tsunoda, Bortoleto, Hülkenberg, não interessa quem é. Né? Se estou disputando o 16º lugar porque ele vem de um pit stop, né? E eu ainda não,
Não importa, eu vou esparramar. Se vira. Se vira. Porque, inclusive, aí entra toda aquela coisa. Ele tem mais a perder. Ele tem um carro pra ganhar. Ele vai lá pra frente. Ele precisa dos pontos. Eu não. Então, acho que tudo isso vai construindo, né? Mesma coisa, por exemplo, ontem o Hamilton. Na minha opinião, tirando a sprint, fez a melhor corrida dele do ano. Uhum. Não significa que foi grandiosa, mas você vê como tá ruim a situação. Mas foi um bom resultado, um quinto lugar, tirou o que tinha pra tirar, que é a história. O cara que tá tirando o máximo da Ferrari no momento é o Leclerc. Foi quarto. Se o Hamilton foi quinto, Tá fica ótimo. difícil você ter como criticá-lo, né? Fez o quinto lugar. Agora, é ruim que ele chegue 7,9 segundos atrás. Em E se meia classifique em nono no grid. se classifica em nono do grid. Mas ele sabe muito bem disso, né? Então, deixa ele lá com esses problemas. Agora, mesma coisa, esses caras que estão lá atrás e tem pouco a perder, o próprio Hamilton tinha muito pouco a perder, né? Então, deu no que deu, o Norris teve que passar por fora, teve que devolver a posição. Nisso, talvez tenha perdido o segundo lugar. Porque o tempo que Perdeu perdeu muito ali, né? Mais a besteira do grid, chega num ponto que você fala, bicho, você quer brigar pelo campeonato contra o Verstappen? Você não pode posicionar o carro errado no grid. Nossa, aquilo ali pra mim. Não tem que ser o E Rodrigo. não foi um pouquinho, né? Não é o Rodrigo que vai falar isso pra você. Você já tinha que saber isso de cara, entendeu? Os outros não erram. E aí você viu o Verstappen. Foi o Verstappen que caguetou Foi no muito rádio. engraçado. Claro. Entendeu? Maravilhoso. É aquele clima de Libertadores, né?